Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível, ou quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. Sou hoje, semanas depois da primeira experiência, um homem mais desamarrado. Sobretudo bem mais leve de mim mesmo. Livrei-me de algumas túnicas da minha infância, quase todas depressivas. Despertei certa manhã de domingo, muito mais curioso do universo e muito menos angustiado pela catástrofe humana. Existir ficou um pouco menos difícil. Paulo Mendes Campos, escritor mineiro, dos grandes nomes da literatura brasileira, em 1962, escreveu esses textos quando participava de testes científicos e estudos clínicos com o uso de LSD. Estudos com substâncias psicodélicas no tratamento de uma lista imensa de problemas são feitos em vários países pelo mundo afora. E a gente vai conversar sobre isso com um desses pesquisadores, o psiquiatra Dartil Xavier, que há 3 décadas estuda o uso clínico das substâncias psicodélicas, o LSD, como já falamos, o MDMA, conhecido como êxtase, e também a ayahuasca, a ibogaine e os cogumelos. Seja bem-vindo, doutor. Uma alegria ter o senhor aqui conosco no nosso podcast. O prazer é meu. Doutor, qual é o grande desafio dessa frente de pesquisas que a gente citou aí? Existiu no Brasil na década de 60, depois foi paralisada e hoje ganha novos rumos no mundo inteiro. Então, as pesquisas, as primeiras experiências com as substâncias psicodélicas, né? O termo psicodélico significa substâncias que revelam a mente, que põem para fora o que a gente tem dentro da gente, da alma da gente, vamos dizer assim. Começaram na década de 40 e década de 50, na Suíça, nos Estados Unidos, foram mais com o LSD ou com a própria mescalina, que é de um cacto da região da América Central. E houve muito interesse e começaram as primeiras pesquisas na década de 50, década de 60. O que aconteceu no mundo inteiro, mas sobretudo nos Estados Unidos, em 1970, o Richard Nixon, presidente americano, declara uma guerra às drogas. Essa guerra às drogas foi algo que, na verdade, não existe guerra às drogas. Droga é um objeto inerte. Existe guerra contra as pessoas que usam drogas, né? E esse movimento vingou e se expandiu para o mundo inteiro e durou quase 20 anos. Então, foi uma época em que não se podia nem pesquisar o possível efeito benéfico de uma substância que fosse chamada de droga, né? Só se aceitavam as drogas oficiais ou vendidas em supermercados ou vendidas em farmácias. As outras drogas ficaram proscritas. Então foi muito difícil se fazer pesquisa nessa época. A partir da década de 90, quando se percebeu que as guerras às drogas eram uma grande besteira e que aquilo não ajudava ninguém, que se abriu de novo uma possibilidade de se investigar. E foi quando o meu grupo de pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, dentro do Departamento de Psiquiatria, o PROAD, a gente começou uma série de investigações com substâncias psicodélicas em 1995. E desde então a gente vem pesquisado diversas características, desde segurança, riscos, potencial terapêutico. Agora, tudo com muita dificuldade, né? Porque a gente vê que nos países de Estados Unidos e Europa, eles têm muita verba para isso. Aqui no Brasil a gente tem pouquíssima verba, além de todo o preconceito, né, com relação a essa substância. Até para usar a substância, tem uma dificuldade clínica e científica para o uso dessas substâncias. Coisa que não existiria se ela fosse comprada de forma ilegal, né, doutor? Claro, não, existe muito preconceito, né? Eu sei que vários estudantes pós-graduandos vieram me procurar para fazer pós-graduação comigo, mestrado, doutorado, querendo estudar drogas ilícitas. E a burocracia para se conseguir o produto para a pesquisa era de tal ordem, imposições do Ministério da Saúde, da Anvisa, Brasília, que demorava 2 anos para conseguir a substância, ou seja, um prazo que já tinha terminado o prazo do indivíduo fazer o mestrado dele, por exemplo. Então, eles abandonavam esse uso, essa investigação com substâncias ilícitas e iam investigar álcool, calmantes, que são substâncias legais, né, drogas legais.
Porque parece tão lógico, né? O senhor falou, né? O psicodélico é o que abre a mente. Um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta, ele procura sinais que a mente dá para um contato com o inconsciente. Se existem substâncias que afloram esse inconsciente, né? Com os efeitos chamados orinofrênicos, é isso mesmo? Onirofrênicos? Pode ser. Sonhos de 15 horas, imagina se os sonhos são usados em uma sessão de análise, com alguns minutos de descrição, algo que dura 15 horas pode ser um material e tanto para uma análise terapêutica, não é, doutor? Sim, isso também foi algo que começou a ser investigado na década de 50, que é o que eles chamam de terapias psicodélicas, né? São psicoterapias. E como você mencionou, a psicoterapia ela parte do pressuposto que você vai ter acesso a conteúdos profundos da sua mente. E se você tem uma substância que revela mais facilmente sua mente, o acesso vai ser mais fácil. Então, sob o efeito de uma dessas substâncias, tem como se fosse esse estado onírico, como se o indivíduo estivesse sonhando. E é claro que nesse sonho aparecem diversas imagens, um material muito rico, que é o material que o psicólogo, o psicoterapeuta ou o médico vai ter para trabalhar a sessão de psicoterapia, né? A sensação subjetiva de quem passa por esse processo é que ele, em poucas sessões de psicoterapia, ele faz o que ele demoraria 2, 3 anos numa psicoterapia comum. Existem relatos também da posição de uma análise de si próprio em um outro lugar, que não existiria em uma situação convencional. Ou seja, o paciente se olha e enxerga o seu problema sobre um outro prisma, através de um outro ponto de vista, literalmente. Exatamente. Essa é uma das funções da psicoterapia, né? Redimensionar o problema sobre um outro ângulo. E parece que essas substâncias têm uma facilidade em fazer o indivíduo sair do papel dele, de quem está sofrendo, e olhar de fora para o macro da situação, para a situação mais global. Então, ele acaba tendo um outro entendimento do processo. Quando a gente fala de substâncias brasileiras, como a ayahuasca, né? Não é o caso da ibogaína, mas também é uma raiz, elas são usadas de forma religiosa, nessa catarse, em rituais, que acabam servindo também para a transformação de alguns problemas, muitos deles ligados ao próprio alcoolismo, ao próprio uso de drogas e outros problemas psiquiátricos também poderiam estar incluídos aí? Então, a origem de várias dessas substâncias psicodélicas é o uso ritual religioso, como você mencionou, a ayahuasca, a ibogaína, a mescalina na região da América Central, que é os índios mescalenos, e é utilizada até hoje na igreja nativa americana, a mescalina. A gente tem no Brasil diversas religiões ayahuasqueiras, e, na verdade, o que se propõe dentro desse contexto ritual religioso é uma aproximação do indivíduo consigo mesmo, um aprofundamento na sua subjetividade e com um reflexo na espiritualidade do indivíduo. Ou seja, a origem é essa. A ibogaína é usada em rituais iniciáticos na África Central, ou seja, o adolescente passa por sessões de ibogaína para se tornar adulto, né? Agora, a partir dos estudos e das observações que foram feitas na década de 50 e 60 e mais recentemente foram retomadas na década de 90, identificaram um potencial terapêutico, ou seja, de tratamento de diversos transtornos mentais. Os mais importantes são depressão, ansiedade, abuso de substâncias e transtorno de estresse pós-traumático, né? Que são situações de difícil controle, difícil manejo. Existem medicações muito boas, existem antidepressivos, ansiolíticos muito bons, mas existem pessoas que não respondem a esses remédios tradicionais, que respondem sim a esses tratamentos alternativos que a gente chama. E como é hoje o tratamento clínico, assim, de forma prática? Um paciente pode escolher essa terapêutica, o paciente pode procurar um profissional como o senhor e falar: não, doutor, eu quero passar por essa experiência, eu quero vivenciar isso. Isso é possível hoje no Brasil? Não, infelizmente não é possível, porque existe uma normatização de que você tem que ter uma série de critérios, passar por uma série de tipos de estudos clínicos até você considerar uma determinada substância como um remédio. Tá?
não houve ainda tempo de se fabricar todo esse material que sustente esse tipo de indicação, né? Então, o que a gente tem, basicamente, o que eu estou relatando para vocês, são experiências a partir de contexto de pesquisa, tá? Ou seja, não é possível ainda a aplicação clínica disso. Você não pode ir na farmácia ou no médico pedir para ele prescrever isso para você. Sim. Agora, em outros países, como é que essa legislação opera? Quais são os avanços que cientistas como o senhor observam em outros países? Citando aí como exemplo a questão da cannabis, né? E de toda a indústria que gira em torno dela. Foi uma evolução recente, tanto na medicina, nos consultórios hoje também, né? O que a gente pode vislumbrar na área dos psicodélicos? Então, pegando, por exemplo, você mencionou a cannabis, né? Cannabis, o potencial terapêutico dela já foi suspeitado, já foi levantado pelo professor Elisaldo Carlini na década de 60. E não se aproveitou essa riqueza desse material científico da época, né? Porque se tinha uma visão preconceituosa, que cannabis é maconha é uma droga de abuso e isso é um grande problema. Então, deixa-se de investigar um potencial terapêutico, né? Nós publicamos alguns artigos na década de 90, também mostrando o potencial terapêutico de cannabis. E só agora que isso, com um movimento mundial, a legalização da cannabis em vários lugares, é que se está aceitando mais a possibilidade do uso terapêutico de canabinoides derivados da cannabis, né? Ou seja, demora muito tempo para a pesquisa científica e demora muito tempo para se modificar a postura preconceituosa da população em geral e mesmo da comunidade científica, né? Agora, doutor, o senhor não acha que com relação à ayahuasca e até mesmo aos cogumelos, né? Eles são nativos, eles não estão numa lista de proibidos, estão na área dos religiosos. Isso facilita para o Brasil. Eu sei que lá nos Estados Unidos é muito difícil ter acesso à ayahuasca, porque ela não é de lá, né? É complicado, talvez como a ibogaína também, né? A ibogaína, né? Também é difícil para os brasileiros. Isso não facilita, de certo modo, o horizonte que os cientistas têm pela frente, por estarmos aqui no Brasil com a ayahuasca? Sem dúvida nenhuma. Esse é um dos motivos que, quando eu comecei a trabalhar com substâncias psicodélicas, na década de 90, o primeiro trabalho que eu desenvolvi foi com a ayahuasca, e foi justamente por causa disso, pela facilidade, porque era uma substância da América do Sul, utilizada amplamente em rituais religiosos no nosso contexto, ou seja, facilitava muito o acesso à ayahuasca aos usuários e assim por diante. Agora, uma outra coisa interessante que você mencionou e que acho que eu perdi o fio da meada, eu não respondi para você. Você vê, por exemplo, eu já relatava 20 anos atrás que vários pacientes meus falavam que usavam a ketamina junto com outras drogas em contexto recreacional, em baladas no final de semana, e que o fato de eles usarem ketamina faziam com que eles não tivessem efeitos depressivos depois do uso de outras drogas. Porque se você usar muito êxtase, ou mesmo pessoas que usam cocaína, você pode ter uma reação depressiva alguns dias depois. E esses meus pacientes falavam, não, eu uso ketamina junto, por quê? Porque ela vai evitar a depressão. Eu falava isso, na época eu levantei essa questão, a maioria das pessoas fala, isso não tem sentido, ketamina é uma droga perigosa. Bom, hoje em dia a gente vê, a ketamina é considerado um dos antidepressivos mais assim, da moda, da atualidade, com potencial terapêutico fantástico, né? Ou seja, naquela época a visão que se tinha era muito preconceituosa da ketamina. Hoje em dia ele é um remédio comercializado, você pode comprar até na farmácia, quer dizer, não pode comprar na farmácia porque tem que ser administrado pelo médico, mas, ou seja, está comercializado. Então, sobre isso também eu estava perguntando, sobre o caminho que nós estamos, né? A cada vez existem pesquisas ampliando mais a lista de tratamentos possíveis com essas drogas psicodélicas, né? Países evoluídos, países do primeiro mundo estão dando exemplos bem interessantes, né? Considerando de novo o nosso perfil aqui de país tropical, temos a ayahuasca, com todos os fatores negativos, existem motivos para otimismo para pesquisadores como o senhor, doutor? Bom, eu sou um grande otimista nessa área porque eu vejo potencial terapêutico, né?
diversas incursões nossas no campo de pesquisa, do meu grupo de pesquisadores, foram muito estimulantes para o avanço da ciência, o avanço do conhecimento nessa área, né? E eu acho que o mais recente foi um estudo utilizando o êxtase para pacientes com estresse pós-traumático, que foi orientado por um ex-aluno meu, Eduardo Schemberg, né? Ou seja, pacientes que têm um transtorno refratário que não responde aos tratamentos tradicionais são submetidos a uma série de sessões de psicoterapia, algumas delas sob efeito de êxtase, e existe uma melhora incrível, uma resposta muito satisfatória a esse tratamento. Eu vi alguma coisa também relacionada a alguns processos de demência, referências até mesmo ao Alzheimer, não numa fase muito avançada, mas talvez até na prevenção ou num avanço de diagnóstico, talvez. Isso tem sido estudado, sobretudo fora do Brasil. No Brasil não tem esse tipo de estudo com Alzheimer ou com demências, né? Mas fora do Brasil já tem estudos mostrando que teria um efeito de proteção dos neurônios que atrasaria o desenvolvimento do Alzheimer, né? Evitaria que ele se desenvolvesse tão rapidamente. Né? Existe uma proposta de um aluno meu querendo estudar esse fenômeno com os cogumelos alucinogênicos, para ver se eles têm algum efeito na terceira idade de proteção do cérebro. Doutor, deve ser muito difícil para o senhor essa comparação com o que sempre se faz quando alguém discute sobre isso, né? Da liberação, descriminalização, a liberação absoluta das drogas e o uso científico aprovado delas. São coisas completamente diferentes e que, mais uma vez, confundem de uma forma muito danosa política e ciência, né? Exatamente. Isso é uma coisa muito grave que acontece, as pessoas misturam tudo e as pessoas esquecem que, por exemplo, a gente tem o ópio. O ópio é uma droga que tem um potencial de dependência enorme. É um problema, sobretudo, na Ásia. Existem os derivados do ópio, heroína. A heroína é uma droga muito potente, que causa muita dependência, causa muita morte por sobredose ou overdose. E é um problema seríssimo esses derivados do ópio nos Estados Unidos, na Europa. Agora, a gente esquece que também derivados do ópio existem remédios fantásticos, codeína, morfina, remédios sem os quais a medicina não poderia ajudar tantos pacientes. Os pacientes com câncer, por exemplo, que precisam de sedativos importantes, diversas outras doenças. Ou seja, o mesmo remédio pode ser um grande veneno ou um grande remédio, depende de como ele é usado, qual é o contexto, para quem é dado, em que quantidade é dado. Não existe essa coisa de drogas boas e drogas ruins, drogas do bem e drogas do mal. Depende de quem usa o que, em que quantidade. Isso que vai dizer se aquilo vai fazer bem ou mal para você. Aí o que se define, né? A droga mal é o traficante que vende. A droga boa é a farmácia que vende, né, doutor? Essa é um raciocínio que o senhor tem recorrente em entrevistas, né? O que atrapalha toda a discussão mais elevada desse problema, né? Claro que atrapalha. A gente precisa lembrar que muitas dessas drogas que são proibidas, que a gente mencionou, tipo LSD, êxtase, a maioria das pessoas que consomem elas recreacionalmente, não estou dizendo de uso terapêutico, uso ocasional, recreacional, a imensa maioria dessas pessoas não fica dependente dessas drogas. Elas não dão nem dependência. É excepcional, é uma minoria dos usuários que desenvolvem problemas decorrentes dessa droga. E tanto nos Estados Unidos como na Europa tem programas de redução de danos mostrando que se esse usuário for bem orientado, ele nunca vai ter problemas decorrentes desse uso de droga. Então não é que a droga é perigosa, é o proibicionismo que faz a droga ficar mais perigosa, porque o indivíduo não sabe como usar, usa escondido, usa uma substância de procedência desconhecida, pode estar misturada com outras substâncias agressivas ao organismo, né? Então, na verdade, o grande mal que as drogas fazem é porque elas são proibidas, não é porque elas têm alguma coisa muito agressiva intrínseca na molécula dela. E, como o senhor bem disse aí no início, né, a
a luta não é contra as drogas, é contra os usuários de drogas. E, na verdade, esse usuário ele pode estar doente e talvez precise exatamente de uma outra droga para se livrar desse problema, dessa doença, né? Exatamente. E a gente vê que essa luta, essa guerra contra os usuários de droga, às vezes ela é muito mais danosa ao indivíduo do que qualquer uso de droga. Ou seja, ela coloca o indivíduo numa situação de exclusão social, de falta de acesso ao sistema de saúde. Isso tem vários estudos já. Eu acho que foi muito em cima desse tipo de estudo que se começou o processo de legalização da maconha. Estamos caminhando. Temos uma grande estrada aí pela frente. Feliz de ter cientistas como o senhor aqui no Brasil, doutor. Muito obrigado pela gentileza aí da entrevista, da conversa. Foi uma aula que fica para sempre aqui guardada nas plataformas de áudio, tá, doutor? Muito obrigado e felicidades aí na pesquisa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, tá? Muito obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima.